Vamos então à correção das nossas atividades da aula da semana passada. Esteja atento, faça a correção com atenção, acompanhe a explicação, as atividades vão ser comentadas, cada uma das questões serão comentadas, por isso é muito importante, é muito mais que conferir respostas. É o tempo que a gente vai ter para entender o assunto que nós estamos estudando, beleza? Então fique atento e acompanhe a correção aí. Certo? Então olha só, a parte continental é essa aqui, ao sul da Península Balcânica. Nós temos a parte insular, que é formada por ilhas. Então todas essas ilhas aqui, do Mar Egeu e do Mar Jônico, essas ilhas, estão vendo? Tá de marronzinho? Formam a Grécia insular, a Grécia formada pelas ilhas. E aqui, na Ásia Menor, a gente tem a Grécia asiática, essa estreita faixa de terra, né, na costa da Ásia Menor aqui. E depois, como a gente, né, vocês leram o texto para fazer atividade, vocês viram que os gregos depois eles expandem e começa a colonização, eles atingem outros territórios, né, ao longo do mar Mediterrâneo, conquistando parte da Itália e também formando a Magna Grécia. Mas as três regiões principais é Grécia continental, repetindo, né, Península Balcânica, Grécia insular, formado pelas ilhas do Mar Jônico e Mar Egeu, e Grécia asiática, pegando a costa da Ásia Menor aqui, certinho? Então, se você tiver respondido assim, beleza, a gente pode prosseguir para a questão número 2. A primeira organização social grega foi o Oikos. Eu já afirmei, né, e vocês leram. Descreva essa organização de forma resumida. Né? Coloquei essa imagem lá no texto para vocês verem, para ajudar a entender. E agora a gente vai resumir o que era esse Oikos. Então, olha só. Era uma grande família, era uma comunidade familiar. Pais, primos, avós, aquele monte de parente. Seus dependentes e seus bens, como casas, terras e animais. Então, o Oikos não era só a pessoa, mas tudo que fazia parte, os bens, a residência, as propriedades que pertenciam àquela grande família, era chamado de Oikos. As primeiras comunidades, ok? A primeira organização social foi assim chamada de Oikos, era formada por um grande clã, uma grande família. Os membros do Oikos acreditavam ter um antepassado comum. A produção do Oikos era voltada para a subsistência. O que é subsistência? Produzir para sobreviver. Então a produção de grãos, de animais, era voltado para o sustento, para a alimentação daquela grande família, daquele grande clã. Quando sobrava, o que sobrava era acumulado, era guardado pelo chefe do clã. Geralmente um homem mais velho, né, um patriarca aí na família. Questão número 3. Com o passar do tempo, os Oikos foram crescendo, alguns líderes ficando ricos e aumentando sua influência. Aos poucos, os pequenos Oikos foram se tornando cidades-estado. Quais outros fatores contribuíram para o surgimento e fortalecimento das cidades-estado gregas? Então, as primeiras organizações sociais eram Oikos, mas eles foram crescendo, alguns líderes foram enriquecendo e foi aumentando a quantidade de pessoas. E ao invés de um grupo familiar, começam a surgir algumas cidades, chamadas de cidades-estado. Por que cidades-estado? Porque elas eram independentes, cada cidade tinha o seu estado, tinha o seu próprio governo local, por isso cidades-estado, no sentido, né, estado tem um sentido de governo, certo? Então o que fez, além do crescimento do Oikos, quais outras coisas contribuíram para que essas pequenas comunidades se tornassem grandes comunidades e dessem origem a cidades-estados na Grécia Antiga? A cidade-estado grega, chamada de polis, né, por isso polis significa cidade, né, e muitas cidades têm esse nome. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos Petrópolis, Petrópolis, cidade de Pedro, Teresópolis, cidade de Teresa, né? Então polis vem do grego, significa cidade.
A cidade-estado grega se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo e em um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra, o cavalo de guerra, as construções monumentais, o uso da escrita alfabética, a pintura e a construção de artigos de bronze. Então, não foi só o crescimento no número de pessoas do Oikos que fizeram surgir as cidades-estado. O desenvolvimento tecnológico, o uso de ferramentas melhores, o desenvolvimento da arquitetura, grandes construções, o aprimoramento da arte da guerra, uma cidade lutando e dominando outra, aumentando seu território, as suas riquezas. Então, não foi só o aumento no número de pessoas, mas o aumento também tecnológico, o aumento na produção, o aumento, o desenvolvimento cultural também estimulou o fortalecimento, o crescimento das cidades-estados na Grécia Antiga. Ok? Questão 4. Estas cidades possuíam, em geral, alguns espaços bem específicos. Descreva-os em seu caderno. Então, nessas cidades havia um território agrícola, aquilo que hoje a gente chama de zona rural. Esse espaço era ocupado e explorado por famílias camponesas que possuíam a propriedade individual da terra, de onde tiravam a sua subsistência, de onde tiravam o seu sustento: trigo, uva, vinho, azeite. A cidade-estado, ela tinha uma parte agrícola. Havia também o núcleo urbano, a cidade propriamente dita, que era composto por templos, praça do mercado, onde a comunidade se reunia em assembleia, oficinas de artesãos, lojas de pequeno comércio e, geralmente, por estar muito ligada ao mar, o porto. A maioria das cidades tinha um porto por onde se fazia o comércio com o exterior, com outros lugares, com outras cidades-estado. E havia também, dentro do núcleo urbano, a Acrópole. A Acrópole era a parte mais alta da cidade. Essa posição, nesse lugar elevado, ela tinha tanto um valor simbólico como um valor estratégico, porque dali podia ser melhor defendida. Qualquer embarcação de inimigo que viesse lá no alto mar da Acrópole conseguia avistar a tempo de se proteger. Ali se construíam as estruturas mais nobres. Os templos geralmente ficavam no alto dessas colinas, na Acrópole, Era um lugar sagrado, como eu disse, além de estratégico, era algo simbólico, algo que lembrava algo mais próximo dos deuses, das divindades, porque os gregos eram politeístas, eles criam vários deuses, Então, esse lugar era sagrado e servia como defesa e símbolo da unidade territorial. Questão número 5. Os gregos foram se desenvolvendo e aumentando sua população e conquistando novas terras, fundando colônias em outros territórios. Acabei de mostrar para vocês no mapa que eles acabaram dominando até parte da Península Itálica e da Sicília, que é uma ilha pertencente à Itália. Além do aumento da população, quais outros fatores levaram os gregos a esta expansão tão importante? O uso do ferro na fabricação de pás, enxadas e demais instrumentos agrícolas levou a um aumento na produção de alimentos. Com isso, a população cresceu e, consequentemente, houve necessidade de mais terras para o cultivo. Então, cresceu o número de pessoas. Se tem mais gente, precisa de mais espaço. Além disso, a maior parte das terras férteis pertencia aos grandes proprietários. Muita terra na mão de pouca gente. Então, as pessoas que não tinham terra, elas estavam à procura de um lugar para sobreviver. Isso estimulou a ida para outros lugares em busca de novas terras e aí, consequentemente, a Grécia foi se expandindo, conquistando novos territórios e fundando novas colônias, Esses fatores estimularam os gregos a buscar terras em áreas distantes, principalmente às margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, ok? Se você respondeu certinho, beleza. Se não, como eu já disse, pausa no vídeo, vai fazendo as suas correções aí, certinho? Questão número 6. Sobre Atenas, responda: quem a fundou,
onde se localizava e qual a sua relação com o mar? Resposta: Atenas foi fundada pelos jônios por volta do século 10 a.C., numa colina a poucos quilômetros do mar. Então a gente já viu onde, quem a fundou, quando, e a gente viu que ela estava coladinha no mar, certo? Como a região possui bons portos naturais, os atenienses desde cedo voltaram-se para a pesca, navegação e comércio marítimo. Então a relação dos atenienses com o mar era algo muito estreito. O mar tinha um papel muito importante para a economia e para a cultura dos atenienses. Ok? Vamos para a questão 7. No texto, há uma afirmação que, apesar de haver um rei, o poder de Atenas estava nas mãos de uma aristocracia. Dê o significado da palavra aristocracia. Eu quero saber o que significa essa palavra. Palavra grega que significa governo dos melhores. É um grupo formado por pessoas ou famílias que, por herança ou por concessão, detêm poder ou privilégio. Na história do Brasil mesmo, a gente sempre ouve falar essa palavra. Tal cidade tem um governo aristocrático, ou seja, tem o governo, mas quem manda são as famílias mais poderosas. A aristocracia é exatamente isso, um grupo poderoso de um determinado lugar. Um grupo de pessoas ou famílias, que ou por terem uma herança, serem pessoas influentes há muito tempo, ou porque conquistaram isso por algum motivo, elas acabam tendo um privilégio maior, uma influência maior do que o restante da população, certo? Então, nessa questão aí, bastava me dar o significado e espero que vocês tenham entendido aí. Agora a gente vai para a questão número 8. Atenas é considerada berço da democracia, algo muito falado até hoje e defendido no mundo todo. Mas qual é o significado dessa palavra, democracia? Resposta: a palavra democracia é a junção de demos, que significa povo no grego, e kratos, que significa poder. Ou seja, demos kratos significa poder do povo. Democracia é diferente da aristocracia. Na democracia, a vontade do povo deve prevalecer, certo? Então isso é o significado da palavrinha tão falada nos nossos dias. Questão 9. A participação popular é a maior marca da democracia. Para garantir essa participação, existiram em Atenas alguns órgãos formados pelos cidadãos para garantir a participação popular na política. Sendo assim, descreva quem compunha a cada um desses órgãos e quais eram as suas funções. Interessante, pessoal, que quando a gente fala de democracia, que é o governo do povo para atender os interesses do povo, não tem como, por exemplo, quando vai votar uma lei importante e todo o povo ir para lá para decidir, senão viraria uma bagunça. É por isso que na democracia existem os órgãos representativos. Por exemplo, no dia 15 de novembro, nós que estamos na idade de votar, nós vamos escolher prefeito e vereadores. Por quê? Não tem como nós estarmos na Câmara toda semana para decidir, para aprovar as leis. Nós escolhemos representantes, que são vereadores, para fazer isso por nós. Então, na democracia, os órgãos de representatividade, eles são muito importantes. Hoje nós temos a Câmara dos Vereadores, nós temos a Assembleia Legislativa dos Estados, nós temos o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado. Eles nos representam na hora de tomar as decisões, e também o Poder Executivo, prefeito, governadores de Estado e presidente da República. Eles nos representam. E no Poder Judiciário, por exemplo, nós temos o Ministério Público, que representa os interesses do povo diante da justiça. E lá em Atenas, onde tudo isso começa, existiam esses órgãos que eu pedi que vocês colocassem para mim quem fazia parte desses órgãos e qual era a função de cada um deles.
primeiro aí é Assembleia do Povo. Lá era chamado de eclésia. É dessa palavra que vem a palavrinha igreja, né? É uma assembleia, um grupo de pessoas. Todos os cidadãos de Atenas, né? Isso é, todos os homens livres com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses, poderiam fazer parte. Sua função era votar a leis, escolher os magistrados, né, juízes, e decidir em que gastar o dinheiro público. Então havia lá na Acrópole um determinado espaço onde o povo se reunia para dar essa opinião, certo? Essa era a Assembleia do Povo e essa era a função dela, decidir como gastar o dinheiro, votar as leis e escolher os magistrados. Havia também o Conselho dos 500, ou bulé no grego. Era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente, de modo que tanto os ricos quanto os pobres tinham a mesma chance de serem eleitos. Este conselho preparava os projetos para serem votados pela Assembleia do Povo. Então, os projetos de lei, aquilo que seria feito, decidido, né, era o Conselho dos 500 que elaborava e aí levava para o povo decidir se aquilo entraria em vigor ou não. Ok? Espero que vocês estejam fazendo as anotações aí, tá, pessoal? Aquilo que tiver errado, conserta, dá pausa, volta ao vídeo, mas não deixem questões erradas no caderno de vocês. Certinho? Espero que vocês estejam fazendo essas anotações, como eu já disse, porque é muito importante para vocês continuarem aprendendo. Então, pessoal, agora que a gente terminou a nossa correção, você já fez as alterações que você precisava de fazer no seu caderno, aproveita o restante do tempo que nós temos hoje em nossa aula para organizar as suas atividades atrasadas, certo? Na folha de atividade eu disponibilizei todas as datas em que nós tivemos atividades à distância esse ano, tá bom? Para que você possa conferir o seu caderno, ver aquelas atividades que estão faltando e assim cumprir aquilo que ainda falta. Caso você precise que eu envie alguma atividade para você, basta deixar o recadinho que eu envio no seu privado e você pode então botar as suas atividades em dia, cumprir todas as suas tarefas para terminarmos esse ano letivo com muito sucesso e tudo dando certo, beleza? Abração para você, bom trabalho, boa sorte aí. Tchau, tchau.